sou a Mari, mais um podcast Mari pelo Mundo. E apesar do tema ser um pouco pesado, situação, pandemia, pós-pandemia, hoje eu vou ter uma conversa muito boa com duas amigas que eu adoro e que têm muito conhecimento das cidades que elas vão falar. Eu vou conversar com a Lil, do Portugal com Graça, que está em Lisboa, e com a Marcela, que é colaboradora do blog e atualmente mora na Alemanha. A gente já gravou um podcast com a Marcela, só voltar um pouquinho no feed, a gente conversou especificamente sobre a Alemanha e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre Portugal. Obrigada por ter aceito o convite, é um prazer estar com vocês aqui. Tudo bem? Obrigada pelo convite novamente. Tudo ótimo por aqui, Mari. Muito obrigada também pelo convite. Lil, conta um pouquinho pra gente como você passou essas semanas de isolamento, como foi para você e como que está agora, como você sente Portugal agora que começou a abrir, a retomar algumas atividades? Então, na verdade, aqui em Portugal, o que aconteceu? Nós começamos o isolamento, digamos, até antes do governo. Na grande parte das empresas passaram e resolveram proceder dessa forma. Então, por exemplo, no meu caso, eu comecei o teletrabalho uma semana antes do governo decretar o estado de emergência. E, verdade seja dita, como eu trabalho com a questão da advocacia, né, grande parte do meu trabalho eu realmente consigo fazer online, consigo fazer com o computador, com pedidos online, porque graças a Deus aqui em Portugal, nesse ponto, está bastante evoluído, então você consegue constituir empresa, você consegue obter NIF, você consegue fazer diversos atos online, então isso facilita muito. E, obviamente, certos pontos a gente necessitava do serviço público, que inicialmente estava funcionando com base de agendamento. Depois, isso se alterou, realmente fechou tudo, mas ainda assim não foi algo que prejudicou na prática, diria assim. E em termos pessoais, eu posso dizer que eu amei, na realidade, o fato de estar isolada. Primeiro porque eu sou uma pessoa que eu tenho pouquíssimo tempo, normalmente, né, para estar em casa. Então, poder estar em casa foi algo ótimo. E trabalhar em casa, então, foi maravilhoso. E se eu pudesse continuar, para mim, se eu pudesse escolher, eu acho que era isso. Mas, enfim, né, temos que ver tudo o que é que nos espera. E em relação agora ao voltar ao normal, digamos assim, a normalidade, né, querendo ou não, aqui em Portugal, já restaurantes estão abertos, com certas limitações, obviamente, né, certas regras para entrar, museus também, por exemplo, e creches também, o 11º e 12º ano da escola também retornaram, começaram ontem também. Então, estamos aos poucos, né? A cada semana, digamos assim, e a cada 15 dias, melhor dizendo, é uma nova fase do plano de desconfinamento do governo. Por enquanto, esse plano tem corrido bem. Por enquanto, ainda não há um aumento dos números, nem dos casos, assim, muito menos dos cuidados intensivos, que acho que seria o principal, né? As situações mais graves. No mais, nós temos que realmente ver o que é que vai acontecer na prática, mas por enquanto tá indo tudo bem. Acho que o povo português se adaptou bem à situação. E eu digo que muito disso também tem a ver com a própria cultura portuguesa. Porque se a gente parar para pensar um pouco, por exemplo, eu tive logo no início do coronavírus, ainda não estava tão divulgado, em Portugal quase não tinha caso. Eu cheguei em Bilbao e, por exemplo, qual é o estilo de vida dos espanhóis? É estar na rua, estar com os amigos, beber com os amigos, estar na praça com os filhos, os avós, todo mundo junto, curtindo a vida. O português já é um povo mais recatado, né? Um povo que gosta de marcar jantares em casa. Então, eu acho que isso também ajudou a que aqui, primeiro, não se sentisse tanto e também não se propagasse tanto. Embora, obviamente, não sou nenhuma especialista em nada disso, mas acredito que a cultura portuguesa foi algo muito importante nesse ponto. Mas pelo que eu vi de Portugal, você podia fazer umas caminhadas, mas o governo começou a bloquear o acesso às praias, por exemplo, aos caçadores, começaram a colocar uns blocos de concreto, porque as pessoas começaram a sair todas e não respeitar as distâncias. Então, eles fizeram uma medida bem mais restritiva quando você estivesse fora de casa do que aqui na Alemanha, por exemplo, que aqui não teve essa limitação fora de casa. E em Portugal eu vi o pessoal reclamando mesmo, e a polícia controlando, sentava nos bancos das praças, eles mandavam levantar e tal, eu vi isso. Mas não chegou a ser decretado um lockdown como na Espanha ou na Itália, que você tinha que mostrar os documentos para estar na rua e tal. Aqui, na realidade, teve isso no período da Páscoa, por exemplo.
foi decretado, por exemplo, no período da Páscoa eu não podia nem sair da minha cidade. E é engraçado porque, por exemplo, eu não moro em Lisboa. Embora esteja a 100 metros de Lisboa, a minha casa não é dentro de Lisboa. E por que eu disse que isso é engraçado? Porque normalmente, embora tenha um mercado a 50 metros da minha casa, eu sempre vou no mercado de Lisboa, que é do outro lado da rua. E eu não podia ir porque eu não poderia sair do meu concelho, que é do meu município. E isso para mim foi super engraçado, né? Eu também normalmente trabalho no Parque das Nações. O Parque das Nações faz parte de Lisboa. O trabalho eu poderia ir, desde que eu tivesse uma declaração da minha empresa, assinada pelos sócios, informando que eu precisava ir trabalhar e justificando por que eu precisava ir trabalhar. Então, na realidade, isso houve durante a Páscoa, sim, até porque é muito comum aqui durante a Páscoa se visitar a família, fazer aquelas grandes festas de Páscoa com cabrito, assado e etc. Então, aqui houve esse lockdown nesse período. No restante, estava tudo fechado, como eu disse, menos os serviços considerados essenciais, e principalmente você só conseguia entrar em mercado com limitação de pessoas, né? E também na farmácia. Você podia fazer os exercícios na rua, mas também tinha limitação de quantidade de pessoas. Por exemplo, poderia ser da mesma cidade, ou melhor, não é da mesma cidade, da mesma casa, e desde que tivesse a 2 metros das outras pessoas na rua. E agora você já pode realmente estar em ar livre, fazer piqueniques, etc., desde que você tome os seus mínimos cuidados e esteja sempre à distância de 2 metros das outras pessoas. Lil, você tem parentes aqui no Brasil. Qual foi a grande diferença que você sentiu quando conversava com eles, assim, da sua situação aí de isolamento, da situação deles, e o que eles estavam sentindo? Mário, eu vou ser sincera, em termos do que eles fizeram, eu posso dizer que eu não senti diferença alguma, e posso dizer também que eu acho que eu fui um pouco a causa disso. Como eu ouvia e lia muitas notícias aqui na Europa, eu sempre fiz questão de repassar de uma forma, digamos, até mais pesada para eles, porque, querendo ou não, meus pais são pessoas mais velhas, são idosos e é uma situação já mais complicada, né, se pegasse um coronavírus. E obviamente também minhas irmãs, embora não estejam nessa idade, também não desejava nada de mal para elas, porque a verdade é que a gente sabe, em princípio os jovens não tem nada de mais grave, mas é em princípio, né? A gente não sabe como é que nosso corpo vai reagir. Então, eles, embora ainda tivesse permitido muita coisa no Brasil, eles em casa já estavam isolados ao mesmo tempo que eu. Então, na verdade seja dita, desde 10, 12 de março, que os meus pais estão na casa deles, minhas irmãs estão cada uma em sua casa, e vivem realmente assim, só saem de casa de máscara e para ir ao mercado. E meus pais nem isso, porque graças a Deus em Salvador está funcionando bem a questão da entrega em casa, de tanto de supermercado como de farmácia. E você sentiu a mesma coisa, Marcela, com a sua família? Sim, eu vejo o pessoal lá no Brasil fazendo uns encontros, sabe? Quando tem essas lives e tal. Não, eu vou na casa do meu amigo ver a live de não sei das quantas. Eu falo, mas não é assim. Você está fazendo isolamento, é isolamento mesmo. Você não pode ir agrupando com outros agrupamentos, a não ser que seja um agrupamento que você fala, não, eu só encontro eles só encontram a mim. Então eu vi um pouco mais de diferença nesse aspecto. Mas eu acho que é como a Lil falou, é uma questão cultural. O brasileiro tem essa necessidade de ser social, de encontrar os amigos, e sentiu mais falta. Aqui na Alemanha não foi tão difícil. Eu vi só um dia, os meus vizinhos fizeram assim, eu tenho um quintalzinho bem baixo, eles colocaram uma mesa entre um e outro, isso era na Páscoa. E cada um ficava do lado da mesa. Eles ficavam conversando a 2,5 metros de distância, como se eles estivessem no mesmo jantar, assim, no mesmo almoço. E não estavam, eles estavam respeitando todas as regras. Então eu acho que para cá foi mais fácil respeitar as regras de isolamento do que para o pessoal do Brasil. Eu senti o pessoal do Brasil sofrendo mais, sabe? Eu ficava em casa, eu não consigo mais ficar em casa. Aqui eu não acho que seja tão difícil. O difícil é ficar sem você aproveitar o céu aberto, já que a gente passou por um inverno chato, agora é a hora que vem o sol e tal, e vamos ficar em casa, né? Então foi mais essa questão. Lil, e como que vai ser o próximo verão, as férias, as viagens? Como que as pessoas estão percebendo isso? É um medo? É uma coisa que nem passa pela cabeça ainda? Ou é uma
super necessidade. Quero muito. Na realidade, o que eu sinto é que as pessoas aqui ainda estão amedrontadas. As pessoas não sabem ao certo o que devem ou não fazer, embora algumas coisas já estejam permitidas. E é engraçado porque, por exemplo, eu vejo muito nas redes sociais as pessoas que eu conheço aqui comentando do seguinte: hoje fui pela primeira vez dar o meu passeio no parque. Me senti como se estivesse fazendo uma coisa errada. Então, é uma sensação de, ao mesmo tempo, estou feliz porque estou lá fora, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu devia estar aqui, e se acontecer alguma coisa. Então, na realidade, aqui as pessoas ainda estão nessa fase de vamos ver o que vai acontecer, né? E com um pouco de receio também. E, então, eu não sei ao certo como vai ser a programação das pessoas em relação ao verão. O que eu posso dizer é que a época balnear aqui começa, se eu não me engano, dia 6 de junho, que em junho, tenho certeza, a data que eu acho que é 6 de junho, e que vai ser a data, na verdade, da reabertura das praias, embora algumas pessoas hoje em dia já estejam utilizando, mas a abertura propriamente dita vai ser dia 6 de junho, e com regras específicas também, de distanciamento, de quantidade de pessoas na areia, etc, etc. Eu ia lhe perguntar isso, Lil, sobre gente na praia. Eu já comecei a ver gente indo à praia em Portugal, mas eu ouvi dizer que você não pode ficar sentado, você tem que circular, você não pode ficar deitada, tomando sol, colocar seu guarda-sol e tal, mas ir à praia já é permitido. É isso mesmo? Na verdade, pelo que eu sei, você pode estar nas áreas livres nesse momento, mas você não pode curtir a praia como no momento de verão mesmo, entendeu? E isso é uma coisa que é muito engraçada, porque, por exemplo, eu vi esses dias numa página qualquer no Insta, quer dizer, em várias páginas, né? Como eu disse, as pessoas têm começado a sair, têm se sentido meio receosas. E, por exemplo, eu vi uma página, a menina dizendo: ai, eu vou voltar para o trabalho, não me sinto segura, mas minha empresa vai retornar essa semana. O que eu faço? Eu sei que eu tenho que seguir as regras e não sei o que, mas se me sentir mais confortável em casa, mas tenho que ir, porque senão eu vou perder meu trabalho, etc, etc. E para mim o que foi super engraçado é que essa mesma pessoa, em 2 ou 3 stories antes, estava na praia toda enroscada no meio da areia. E eu pensei, pois, a areia é super segura, né? Mas, enfim, o que não é seguro é o seu trabalho, o seu escritório. Então, na verdade, as pessoas estão aqui um pouco confusas em relação a tudo, em que é seguro, o que não é, o que você pode ou não fazer. O que nós conseguimos ver é que tem muita polícia na rua, mas como algumas coisas já estão permitidas, o que a polícia pode fazer é chegar para você e dizer: olha, isso não é correto. Na verdade, a polícia não pode obrigar, em certos pontos, você a não fazer certas coisas, porque não existe mais nesse momento o estado de emergência. Ou seja, seus direitos e liberdades já não estão mais limitados como estavam antes, a questão de 20 dias atrás. Mas a polícia tem estado na rua para verificar isso, para tentar forçar, né, as pessoas desse modo, não é propriamente forçar, mas intimidar as pessoas no sentido de manterem as regras, o distanciamento, a máscara, etc. E em alguns pontos existe realmente fiscalização, como, por exemplo, aqui está obrigado para entrar em transporte público usar máscara. Se não tiver com máscara e tiver fiscalização, pode ter uma coima no valor de 120 a 350 euros. Obviamente que todo mundo foi afetado com isso, mas o turismo foi bastante afetado, né? Na verdade, está completamente parado. E como que você está vendo essa retomada? E o que eu sinto ainda é que as pessoas ainda estão naquela fase, digamos, anterior, que é: ai, será que eu vou conseguir sair na rua? Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Na realidade, as pessoas ainda não estão preocupadas, fora, obviamente, quem trabalha com isso, mas, no geral, as pessoas não estão preocupadas em: ai, será que eu vou conseguir estar na rua com alguns turistas? Então, na realidade, não vi nenhum comentário, não ouvi nenhum comentário sobre isso, e realmente não sei o que dizer nesse ponto. Agora, o que eu poderia dizer é que o que eu tenho visto, na verdade, por exemplo, tanto o turismo quanto a área de restauração foram áreas bastante afetadas, né? E que provavelmente vão continuar sendo afetadas durante algum tempo, porque existe o receio de ir a um restaurante, de estar num hotel, e também, a depender do tipo de turismo que for ser feito, a questão de guias de turismo, a depender do tipo de passeio, a pessoa também pode ficar com receio, né? Querendo ou não, a gente sabe que as empresas estão tentando ao máximo, né, divulgar até na internet, tudo nas redes sociais, a forma que estão limpando o uso das máscaras, o uso de luvas, etc. Até como forma de que as pessoas se sintam mais confortáveis. Mas ainda assim, por exemplo, hoje já está permitido aqui em Portugal estar no restaurante, como eu disse, né? Tem limitação, tem que estar de máscara, tem que estar mesas a 2
metros e também só pode ter até 50% da lotação do restaurante. Estava passando hoje mais cedo na televisão, na hora do almoço, uma reportagem sobre essa reabertura dos restaurantes, e alguns restaurantes comentaram, né? Ah, não, até achei que tinha mais gente do que a gente esperava, porque a gente esperava realmente ninguém, né? Basicamente. Outros comentaram, olha, tem umas que duas pessoas aqui nas mesas, vamos vendo se aos poucos as pessoas vão entendendo que é possível estar em restaurante, que isso é normal e que não é por isso que necessariamente você vai contrair a doença ou não. Mas por enquanto as pessoas ainda estão nesse receio. E vou ser sincera, vejo muita gente querendo viajar, mas não vejo uma pessoa propriamente organizando uma viagem. É aquele, ai, passei tanto tempo sem viajar que queria ir para não sei aonde. Mas tá, e se você pudesse comprar agora, você ia? Ah, não, agora não, daqui a pouco, né? Vamos ver talvez setembro, outubro, vamos ver como as coisas ficam. Então eu sinto que as pessoas ainda estão muito receosas e acredito que realmente o turismo esse ano seja focado mais no turismo interno, o que para certas cidades em Portugal pode ser uma dificuldade também na área do turismo, porque primeiro, o turismo de estrangeiro em Portugal ultimamente tem sido muito grande, né? Então é um dos grandes fatores que impulsiona o país. E também, além disso, porque, por exemplo, a cultura portuguesa não é uma cultura de se gastar excessivamente. Então, hotéis mais caros, passeios mais caros, provas vínicas mais caras, também restaurantes de chefe, talvez, sintam um bocadinho essa diferença, porque não é... Eu, por exemplo, eu falo isso mais porque eu, às vezes, frequento, né, esses restaurantes e esses hotéis, etc. Não vejo portugueses. A Lil tem um Instagram ótimo, @PortugalComGraça, com muitas dicas gastronômicas e de turismo na cidade. E eu acho que Portugal e Lisboa, inclusive, apesar de ser um centro, tem muitas opções de lazer a céu aberto, que talvez seja o que as pessoas vão buscar em primeiro lugar, né? E conhecer Portugal a pé é fundamental, né? Faz parte, a gente sempre recomenda. Na realidade, aqui, falando de Portugal por inteiro, óbvio, o caminhar na rua é essencial, mas aqui em Lisboa eu acho que quem não passeia a pé não consegue conhecer a cidade verdadeiramente, porque são tantas ruelas, tantos becos que a gente que tem por aqui, que o ideal é realmente sair caminhando e se perder pelas ruas, você vai descobrir cada coisa maravilhosa. Então, realmente, áreas abertas aqui para visitar são muitas, mas vamos ver como é que as pessoas vão reagir em relação a isso. O que eu posso dizer, já brincando até um pouco, é que, curiosamente, as lojas reabriram, algumas também. A Zara, hoje de manhã, já estava com uma fila no Chiado enorme na porta. Então, algumas lojas estão reagindo bem, né? As pessoas estão querendo ir, apesar da quarentena, apesar do medo, etc. Outras, nem tanto. Varia um pouquinho, varia da necessidade. Interessante isso que você está falando, porque da mesma forma que teve uma corrida atrás do papel higiênico e muita gente ficou sem entender qual a razão, eu tenho visto nas redes sociais uma corrida, umas filas na loja Zara, e a gente fica tentando entender se é uma necessidade, se é uma coisa do momento, o que acontece. Eu vi também fila na Louis Vuitton. Louis Vuitton de umas 4 cidades, uns 4 países diferentes, filas na porta intermináveis, assim, de gente desesperada para comprar uma bolsa depois da quarentena. Eu fiquei pensando, na verdade, porque todo mundo falava assim, o mundo não voltará a ser o mesmo, as pessoas vão repensar o consumismo e tal. Mas eu acho que o que acontece é que a pessoa tem muita vontade de retomar a sua vida aos poucos. Então, aquilo que faça você lembrar como você era antes, sabe? Acho que não foi tempo suficiente para que você tivesse uma vida completamente diferente e esquecesse. Foram só alguns meses, 2 meses e meio e tal, então você fica com aquela vontade, assim, que nem eu que moro longe e eu quero um churrasco brasileiro, sabe? Eu tenho vontade de comer. Não passou, não virei vegetariana. Pode tudo resolver. A gente estava conversando no podcast anterior com a Marcela de algumas coisas inusitadas que faltaram no supermercado. Você lembra de alguma coisa assim que te chamou a atenção? Então, aqui em Portugal, na realidade, digamos que essa loucura só aconteceu na própria semana em que o governo decretou o estado de emergência. Realmente, papel higiênico era raro encontrar, você só encontrava as marcas caras, o que era super engraçado, né? Ou seja, as pessoas compraram, alocaram papel higiênico, mas compraram todas as marcas de mercado, que aqui é super normal, né? Comprar em Portugal.
também os enlatados. Os enlatados você não encontrava. E foi engraçado porque, por exemplo, eu normalmente como grão de bico. Cheguei no mercado, fui tentar comprar grão de bico e comprar atum, porque não por causa disso, porque geralmente é algo que eu faço pro lanche, porque é prático e saudável, né? Cheguei lá, não tinha. Agora, você chegava na área de carnes e peixes, estava lotado, tinha tudo. Então, você conseguia comprar tudo que você queria. Agora, os enlatados e o papel higiênico era que você tinha uma dificuldade. Tanto que foi super engraçado que uma padaria daqui de Lisboa, logo no início, fez um kit sobrevivência quarentena. E esse kit tinha pão, manteiga, tinha presunto, queijo e 2 rolos de papel higiênico. E isso foi uma propaganda super criativa deles, porque várias pessoas compraram porque acharam engraçado aquilo ali. Então, às vezes as pessoas nem conheciam a padaria e compravam porque, ai meu Deus, o kit de sobrevivência, olha que engraçado, tem papel higiênico. Papel higiênico, estamos ostentando, era mais ou menos assim. E aqui o comércio conseguiu reinventar mesmo, é que, por exemplo, no Brasil, momentos em Salvador, era muito comum os restaurantes terem o delivery, é algo normal. Enquanto aqui em Portugal, enfim, tem o Uber Eats, tem o Glovo, que fazem esse serviço, mas nunca foi nada muito intenso. Muitos restaurantes não tinham esse serviço. E com essa situação de fechar tudo, né, os restaurantes passaram a ter porque precisavam ter alguma renda. Então, virou algo aqui que aparentemente vai continuar depois. E, inclusive, alguns chefes também inventaram pratos na seguinte forma: em vez de já chegar o prato pronto na sua casa, ele chegava pré-pronto com as indicações de como você deveria finalizar para que você pudesse fazer um prato de um chefe na sua casa. Então, o que eu percebi foi que os restaurantes, pois é, muito, muito legal. Vários restaurantes se reinventaram nesse ponto e não só estimular essa questão da entrega em casa, que muitas vezes eram feitas pelos próprios donos dos restaurantes. Então, era super, querendo ou não, divertido e simpático, né? Você abria a porta da sua casa pensando que vem um entregador e tem ali, na verdade, o dono do restaurante com as suas sacolinhas, a máscara dele, a luva, todo emprequetado, né, de proteção, e você ali para pegar o seu alimento, que na verdade você preferiu pagar por um método online qualquer, como por exemplo aqui o multibanco, né, que é muito comum, ou o MBWay, justamente para evitar até contato com a máquina do cartão de crédito, do cartão de débito, ou ter que usar notas, porque foi muito desestimulado isso no momento inicial, os pagamentos em notas, porque provavelmente ia ter troco e, enfim, já era mais complicado. Eu tenho uma pergunta: como é que é essa situação de máscara? O pessoal usa direito, ou fica com o nariz para fora, ou só fica no queixo, que é o que eu vejo aqui, assim, fumando, conversando com um amigo do lado de fora, a 50 centímetros, e a máscara aqui. E o pessoal tá usando mesmo direito no ônibus, nos lugares obrigatórios? No ônibus eu não posso dizer, porque eu não entrei no ônibus depois disso, na verdade. Quer dizer, como eu disse, eu quase não tenho saído de casa, né? Só saio realmente para ir ao mercado, e como o mercado é próximo, geralmente vou a pé, então não... O que eu posso dizer em relação ao mercado? Em relação ao mercado, vejo muitas cenas engraçadas. Vejo, enfim, as pessoas que usam direitinho, embora não saiba se estão usando aquelas máscaras descartáveis pela primeira vez, pela quinta ou 10ª, não sei. Mas algumas pessoas usam direitinho e os mercados realmente exigem que você esteja com a máscara direitinha para entrar. E alguns até medem a sua temperatura antes de entrar também. Mas tem aquelas pessoas que usam com o nariz para fora, tem aquelas pessoas que na hora que vão conversar com um amigo baixam a máscara. E eu cheguei a sair para correr, acho que foi no fim de semana, e vi um grupo de amigos que eu vi uma cena e pensei, gente, eu não consigo entender as pessoas. Porque as pessoas estavam todas de máscara com um copo de vinho na mão. Então, você via que era um grupo de amigos que não morava na mesma casa, porque era muita gente, e acredito que nessa região aqui não tinha nada assim. Não é uma região, digamos, muito de área mais adolescente, né, de faculdade, para ter esses apartamentos lotados de gente. E simplesmente as pessoas estavam lá todas com um copo de vinho, tirando a foto, né, por stories de máscara, todo mundo maravilhoso, mas na hora daqui a pouco, peraí, deixa eu tirar a máscara aqui para poder beber o vinho. Então, no final, tava todo mundo colado. Acredito que em termos de passar ou não passar o vírus, dava mais ou menos do mesmo, né? E sem contar que era um tira e bota de máscara, que isso também acho que é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, né? Como é que deve se tirar a máscara, como é que deve se tirar a luva e por aí vai. Embora a luva aqui não esteja obrigatório, usa quem quer. Interessante saber a opinião de vocês, porque a experiência de viagem, eu acho que ela vai muito além de saber se a companhia aérea, os hotéis estão seguindo certos padrões. Eu acho que também tem a receptividade, o clima, como estão as pessoas no local,
como elas estão vivendo, para saber como elas vão receber os turistas também. E Marcela, ótimo conversar com vocês, saber como que está caminhando a reabertura dos estabelecimentos pós-pandemia. E daqui a um tempo a gente volta a conversar, porque isso vai mudando, né? Toda semana tem uma situação nova. Essa semana, por exemplo, ontem começaram os restaurantes, e o pessoal estava desesperado para ir nos beer gardens, que estavam fechados, e aquela cultura alemã de sair e ficar tomando cerveja sentado do lado de fora. E começou, então todo mundo feliz por causa disso. Então, toda semana é uma novidade. Queria agradecer muito a participação de vocês. Tem post da Marcela no blog, tem podcasts aqui também no feed, Viajando com Crianças em Portugal e agora na Alemanha. E, Lio, deixa também o seu Instagram, que tem muitas dicas boas aí de Portugal. Mari, muito obrigada também. Repito, então, meu Instagram é o Portugal com Graça, quem quiser dar uma olhada. E, Mari, em relação ao que você disse, acho que é isso mesmo. O ideal é realmente a gente ir conversando, porque, como a Marcela disse, cada dia é uma novidade. E acho que a cada dia as pessoas estão se sentindo mais confortáveis, mas é um passo de cada vez, não tem jeito. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores, a Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPMTRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.eastervinhos.com.br e com o código #MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!